Vou passar a bola para você para falar de outro assunto importante, que é a reta final da eleição em São Paulo. A gente analisou com Cláudio Couto uma análise geral muito boa também em São Paulo. Vamos continuar hoje. Ontem falamos bastante de Marçal. Hoje vamos falar menos, né, Zé? Vamos falar um pouquinho mais de Boulos e É Nunes aí desse isso. primeiro pelotão, né? Ô, Kennedy, justamente a questão é essa, porque desde o começo, quem assistiu aqui a análise sabe o que a gente pensa. A gente pensa, os favoritos para irem para o segundo turno são o prefeito, que ninguém sabe o nome, mas chama-se Ricardo Nunes, e o candidato da oposição, mais da esquerda, que chama-se Guilherme Boulos. São os favoritos, né? Sempre foram, Isso, nunca deixaram de ser, mas teve muita confusão, isso. cadeirada, soco, E o né? Marçal foi um fenômeno mesmo. Ele saiu de um patamar Sim, de 10 e foi para 20. É exato. inegável isso. Exato. Agora, o que está fora do script, né, da tradição das eleições, chama-se Pablo Marçal. Ele conseguiu Isso. quebrar o script. O Datena fez aquilo que a gente previu que ia acontecer, tobogã, né? Começou lá no alto, terminou lá embaixo. O Marçal não. O Marçal, ele cresceu, bateu no teto, né? Ele tem um teto baixo, porque a rejeição dele é enorme. Isso. Porém, ele conseguiu se sustentar num patamar ali desses 20% que põe em risco a chance dos dois favoritos chegarem ao segundo turno. E nessa reta final, nesses últimos 3 dias de campanha, quando a televisão e o rádio acabam, quando tem o último debate na TV Globo, quando você pode. Sempre tem uma surpresa, né? No Brasil, véspera de eleição, tem sequestro, tem umas coisas esquisitas que acontecem, assim, né? Ou tem uma notícia que não é, foi uma coincidência trágica, como o Cláudio Couto estava lembrando ontem, que foi a morte de 3 operários dentro da CSN, né? Cirúrgica Volta Nacional, Redonda, no Rio. Volta Redonda em Uhum. 1988, na véspera da eleição, que acabou. Todo mundo acha, né? Não tem como provar, mas a hipótese é que aquilo ajudou a eleger Erundina numa época que não havia segundo turno. Enfim, sempre tem uma surpresa. Então, não dá para a gente prever. Agora, tá claro que, diante desse cenário de risco, em que os dois favoritos veem uma possibilidade de ficarem de fora do segundo turno, graças a esse personagem que bagunçou o coreto, que é o Pablo Marçal, o que eles podem fazer, Kennedy? O que eles estão fazendo? Quais são as estratégias? A quem eles estão recorrendo para tentar se garantir no segundo turno? Olha só, as prioridades do bolo nessa reta final aqui. Mais campanha de rua com a Marta. Então tá na zona leste de São Paulo, estava no Butantã há pouco. Ontem, aliás, ontem estava na zona leste, agora está no Butantã, que é a zona sul. E apostar muito naquela coisa da militância, do PT e do PSOL. Uma militância mais aguerrida nessa reta final, né? A principal arma, Lula. Essa caminhada com Lula. Estão tentando ressuscitar essa live que o Lula faria com o Boulos hoje, que complicou, porque o Lula era para ter voltado ontem à noite do México, acabou pousando aqui em Brasília às 10 da manhã. Né? E foi uma coisa tensa, o avião ficou 5 horas dando volta para esvaziar o combustível, um dos motores do avião parou mesmo, né? A suspeita de que um bicho entrou ali, aconteceu alguma coisa, o avião voou com uma turbina durante 5 horas e meia para gastar o combustível e pousar com mais segurança. E o Lula estava descansando, enfim, a agenda dele estava prevendo só a chegada dele hoje em Brasília. Então, o que está marcado é uma campanha de rua no sábado. E, claro, toda a coisa da identificação do Boulos como candidato do Lula. Voto útil também, nessa reta final, esse perigo que o Marçal, como você falou, que bagunçou o coreto, pode trazer, é uma ameaça para os dois que estão mais à frente nas pesquisas. Amanhã tem data folha, um termômetro fundamental para a gente saber como essa coisa vai, e a estratégia do debate. Né? O debate, a ideia do Boulos é voltar àquela coisa. Ele tem estatura para ser prefeito, né? Ainda tem pesquisa qualitativa, o negócio da imagem dele. Tá muito jovem, a imagem mais antiga dele, de alguém mais irritadiço, e você vê que ele aparece sempre com muita moderação, muita calma, evitando treta. E tentar aumentar a rejeição do Ricardo Nunes, porque o Boulos
ele já tem que jogar um jogo de segundo turno, porque indo com o Ricardo Nunes é favorito, diante das simulações que as pesquisas trazem hoje sobre o segundo turno, aí vira segundo turno, a rejeição importa muito, a do Boulos é mais alta que a do Ricardo Nunes, ele precisa elevar a do Ricardo Nunes e tentar baixar dele. É essa a jogada que tem que fazer. E o Marçal não está assim no radar do Boulos para ser com quem ele vai debater no debate. As oportunidades que o Boulos tiver, ele vai preferir debater com o Ricardo Nunes ou o Datena, com quem ele tem feito ali uma boa. Tem jogado um pouco afinado, às vezes, em alguns debates, em algumas perguntas. Já o Nunes, ele está tentando ver se coloca o Bolsonaro de verdade na campanha dele. Bolsonaro subiu no muro de novo, teve um entreveiro com o Pablo Marçal em 7 de setembro, que o Pablo Marçal não subiu lá no caminhão, tentou falar que colocou lá uma bandeira Marçal presidente, que já, o Bolsonaro estava inelegível, que chateou o Bolsonaro, mas nós estamos vendo nessa reta final muitos bolsonaristas na raiz do bolsonarismo, como o Ricardo Salles, como o Marco Feliciano, pastor, declarando apoio e articulando o apoio de lideranças bolsonaristas ao Pablo Marçal. Então, isso é uma preocupação para o Nunes, que tem que também fazer um apelo de voto útil nesse campo da extrema-direita. Pessoal, vote em mim, não vote no Marçal. Eu sou o Bolsonaro. E o Tarcísio de Freitas também está ajudando, tem uma agenda com o Tarcísio, mas eu acho que isso é limitado ali. A coisa é mais importante para essa reta final e anti-Marçal o apoio do Bolsonaro do que o apoio do Tarcísio, né? Porque são os bolsonaristas raiz que estão com o Bolsonaro. Então, assim, a ideia do Nunes é tirar o Bolsonaro desse muro aí. Vamos ver se o Bolsonaro vai responder, vai fazer algum gesto. O debate de amanhã também é importante para o Nunes, porque o Marçal, ele conseguiu naquele debate, como você notou bem, você disse que o Ricardo Nunes foi o grande perdedor no debate ao Folha, e foi mesmo, porque, além de ter sido alvo, ele no embate, tanto com o Boulos e, sobretudo, com o Marçal, ele deixou de responder uma pergunta que tem interesse público, sim. Né? Tem um boletim de ocorrência que foi registrado. Né? Por que houve aquele registro? Né? Esclarecer aquilo. A campanha teve aí alguns dias para bolar uma resposta para ele dar no debate da TV Globo, que está na cara que o Marçal vai continuar a bater nisso daí. Então, eu acho que essa mistura, sabe, Zé? Para a gente ir aqui numa síntese, para a gente ir avançando, que eu acho que o Márcio Pockmann já está entrando aí para falar com a gente, é importante fazer a entrevista com ele. Eu faria uma síntese que contei com a tua ajuda, claro, né, que você é craque. Vou achar ela aqui bonitinha. Boulos aposta em Lula. Nunes apela a Bolsonaro contra Marçal. É um recorde. Ele conseguiu colocar 5 nomes num título e 2 verbos, o que é uma coisa fantástica. Agora, tem 75 uma coisa cortes. interessante aí, isso tudo que você falou, concordo em gênero, número e grau, claro, A estratégia dos mas debates, Zé. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você tem pegou um um. dado interessante. Naquele monitoramento que a gente faz com a ajuda da Palver, das redes e das mídias, a gente notou uma mudança interessante. Nos 2 últimos debates, no debate da Rede TV, não foram os 2 últimos, mas onde deu para ficar mais claro, no debate da Rede TV e no debate da Folha e do UOL, esses são os 2 debates que o UOL participou, Isso. a gente vê uma coisa que não tinha acontecido nos 4 primeiros debates. Nos 4 primeiros debates, só o Marçal tinha lucrado, tinha conseguido gerar engajamento nas redes e visibilidade por causa dos debates. Daí veio a cadeirada, e ele e o Datena dividiram todas as atenções, mas da pior maneira possível. E nos debates seguintes, principalmente nesses 2 que eu mencionei, a gente viu uma mudança, a gente viu os outros candidatos quase colados no Marçal em termos de engajamento, o que significa, na meu ver, que houve um aprendizado das campanhas de como rentabilizar, em homenagem a Faria Lima, eh, esses eventos, né, dos debates, de como gerar cortes, gerar engajamento, quer dizer, ao longo da campanha, os adversários acabaram aprendendo a como lidar com o Marçal.
Resta saber se vão ter aprendido o suficiente para mantê-lo fora do segundo turno agora, né? Eu concordo com você. Eu acho que o segundo turno mais provável é Boulos versus Nunes, Nunes versus Boulos, não sei dizer qual é a ordem, mas não dá para descartar que eventualmente o Marçal coma eleitor votos do Nunes e acabe chegando lá no segundo turno também. Se chegar, Pois é. é o único cenário que eu vejo para o Boulos como favorito no segundo turno. Exatamente. A campanha do Bolsonaro está preocupada no embate com o Nunes de se tentar chegar no segundo turno numericamente à frente ou colado, para criar assim, ó, uma sensação de que vai dar para competir, porque a diferença Certo. nas simulações são altas. A gente sabe que depois que a eleição passa, tem uma acomodação. Essas simulações são importantes, elas sinalizam algo para a gente agora, né? Mas depois é que a coisa fica mais clara. Ô,